Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo... Deixa a partir do versículo 8. A gente vai falar um pouquinho de outros versículos. Deixa ela aberta, por enquanto. Essa é uma passagem que o Senhor pôs no meu coração, muito conhecida. É uma história linda. Eu acredito que uma das mulheres mais impressionantes da Bíblia. Uma história comovente. Uma mulher que a gente não sabe o nome dela. A gente sabe a gente chama ela pela origem. Por exemplo, quem nasce em São Paulo é... gerou dúvida. Paulista, paulistano, e aí? Um é paulista, outro falou que é paulistano, depende de onde você nasceu. Mas, irmão, quem nasceu em São Paulo é São Paulino. Misericórdia, Jesus. Daqui a pouco, irmão, o Carlão vai falar assim: eu nasci em São Paulo, eu sou palmeirense. Olha lá, ele tá com a camisa verde, né? Já tá no clima. E ela era chamada como uma mulher que nasceu em Sunem, mulher sunamita. Essa é a história dela. Essa história aconteceu mais ou menos nos anos 800 antes de Cristo. Então é Velho Testamento. Na época de Israel tinham períodos de profetas, e quem estava como profeta era Eliseu, discípulo de Elias. O profeta Eliseu, ele tinha um costume de sair de Samaria e caminhar para ter um tempo com Deus no Monte Carmelo. E eu fui lá curioso para saber a distância de um lugar para o outro. Eu marquei aqui, de Samaria até o Monte Carmelo, em torno de 55 quilômetros. Você caminharia 55 quilômetros para ter um relacionamento com Deus? Para ter um retiro espiritual? Para ouvir Deus falar com o seu coração? Eliseu fazia isso. Era uma viagem longa, uma viagem cansativa. Como costume, o profeta sempre tinha um aprendiz, um discípulo. Eliseu também tinha o seu discípulo, seu amigo, Geazi. E eles iam e chegavam no Monte Carmelo. Tinha um tempo com Deus. O Monte Carmelo era um lugar muito alto, monte, né? A gente tem, às vezes aqui em São Paulo, a gente tem muito esse conceito. Mais de 500 metros de altitude, era um monte que tinha que subir até lá. E para chegar até lá, ele passava por um lugar que era Sunem. Sunem, se fosse traduzir para o português, seria alguma coisa próximo de declive. Porque o nome da cidade era num lugar de retorno, onde descia para um vale. Inclusive passava por uma região, quem lembra da Bíblia, de Elias derrotando os profetas de Baal, os 400 profetas. É nessa mesma região. Essa mesma região que estava acontecendo isso. E nesse trajeto que Eliseu fazia, indo ter esse tempo com Deus, que ele fazia constantemente esse trajeto, era longo, era cansativo. Uma mulher olhava e via Eliseu passando. Muitas vezes ele dando algumas pausas, imagino ele embaixo de uma árvore, descansando, pela caminhada. E ela começou a oferecer, você não quer beber uma água? Oferecer alguma refeição para ele. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Então, certamente, nesse período todo, a gente vai ler agora esse texto, para chegar nesse nível, ela já estava visualizando quem era Eliseu. Sabe? Um profeta, ele e o seu discípulo, a peregrinação que ele fazia com constância. Então aqui no versículo 8 diz assim: certo dia, Eliseu
foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Eu vou compartilhar com você, meu querido, nessa manhã, devagarzinho. Eu creio que hoje o Senhor tem doses homeopáticas para nós. Eu tenho certeza que hoje, esse dia 12 de dezembro, vai ficar marcado na sua vida. Em nome de Jesus. Cá para nós, uma mulher rica, de posses, morava num lugar. Se ela era rica, a casa dela era uma casa também, de posição bonita, boa. Uma mulher rica, normalmente, hoje em dia, uma pessoa que tem posses, ele chega e te convida para ficar na casa dele com tranquilidade. É normal isso? Mas ele anda tanto pelas terras aí, ele vai entrar, trazer poeira para dentro de casa. Ele vai sentar no meu sofá, esse sofá é um sofá de tantos R$1.000. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos trazer a palavra para a realidade. Essa é a realidade. Mas a mulher aqui fez exatamente o oposto. Ela já visualizava, ela já acompanhava, ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ela falou assim: eu preciso ter mais de Deus na minha vida. Primeira chave, a mulher era rica, sim, mas ela tinha um coração de anfitrião. Anfitrião. Ela não estava preocupada com coisas, ela estava preocupada com Deus. Você que está com a sua caneta anotando, anota uma chave. Não importa as coisas, não importa o que o homem é, importa o que ele tem, é quem ele representa. Ele representava a presença de Deus. Então ela falou assim: eu preciso atrair a presença de Deus para a minha vida. E ela atraiu, convidando ele para tomar uma refeição na sua casa. E isso aconteceu uma vez. Segunda coisa que me chama a atenção dessa mulher, uma mulher sensível à vontade de Deus. Ela enxergou Deus e falou: eu preciso de alguma maneira atrair Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E ela fez isso. Mas ela fez isso uma vez? Não. Eliseu foi lá uma vez, tomou um lanche, talvez bebeu uma água. E ela parou nisso? Não. Continua no versículo. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Vem ao meu coração. E ela teve uma intimidade com o relacionamento com Deus. E ela buscou ter mais vezes relacionamento com Deus. O profeta estava passando. Cadê o profeta que não vem? Ele sempre tem um tempo que ele vai ter um retiro. Passou um dia, passou 2 dias. Lá vem o profeta. Ela vai preparar alguma coisa para o profeta, para Eliseu. Alguma coisa para o discípulo dele, para que eles sejam tratados. Ela estava preocupada com tratar bem somente Eliseu e o seu discípulo? Não, meus irmãos. Ela estava atenta, ela era sensível. Ela estava atenta à vontade, à palavra de Deus. Ela não está vendo o que o homem faz. Ela está vendo quem ele representa. Para quem você está olhando? Para quem você está? Com quem você está repelindo? A Bíblia fala que às vezes nós deixamos de receber em casa quem? Anjos. Já leram isso, irmãos? Versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Sei
que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Por que ela falou isso? Porque é tão bom quando você está na presença de Deus. Quando você está no momento que você começa a ouvir da palavra, você começa a ter intimidade com Deus, é tão bom que o Senhor começa a trazer sensibilidade e revelação a você. E você quer fazer o quê? Você quer aumentar esse tempo. O discípulo falou para Jesus: vamos ter 3 barracas aqui, uma para você, uma para Moisés. Meus queridos, o desejo é sempre ter mais tempo, mais intimidade com Deus. Por isso, pastor Rogério, que me espanta às vezes algumas reuniões que a gente vê, não muita gente. Ontem nós tivemos um tempo abençoado de consagração aqui de manhã, 8 horas da manhã. Eu precisava consagrar o Senhor. Tive uma semana tão atribulada. Passei quarta-feira quase que o dia inteiro no hospital. Uma gastrite aguda atacando e o inimigo tem se levantado. E eu falei: Senhor, eu confio em Ti. Final do ano, domingo é ceia. Faz a Tua obra, Pai. A gente acredita nos médicos, mas eu creio no médico dos médicos. Obrigado porque eu posso estar aqui hoje, louvando a Deus. Versículo 10, ela fala assim, o marido: vamos construir lá em cima, no andar de cima, um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Vamos colocar luz ali. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupar, ele poderá ficar ali. Dá para eu ficar talvez umas 2, 3 horas só ministrando sobre a representatividade de cada um desses objetos, deste propósito, do que ela fez. O tempo não nos permite. Mas eu vou investir, eu vou fazer algo para que a glória de Deus venha para minha casa. Algo para a glória de Deus, ela se permaneça na minha casa. Eu não quero só que ela passe. Eu preciso mais da glória de Deus. Eu vou investir, não importa o quanto, eu vou preparar algo para que a glória de Deus venha aqui. O profeta vai passar por aqui, mas ele não vai só passar, ele vai dormir, vai pousar, e eu terei mais tempo da glória de Deus na minha casa. Sabe, meus irmãos, eu fico olhando a vida dessa mulher, me vem ao coração o motivo de porque muita gente não tem uma vida abundante. Veja o detalhe da palavra do Senhor. Uma mulher rica que insistiu e ela agiu. Uma mulher rica que investiu para construir uma casa, um lugar. Nós precisamos aprender a ser mais pentecostais. Sabe por quê? A gente vai começar a ter entendimento do céu. Chamar o Espírito Santo para trazer luz. Ela não esperou a glória de Deus para investir. O profeta Eliseu pediu um quarto para ela, irmãos? O profeta Eliseu pediu refeição, comida, alguma coisa para ela? Como tudo começou? Ela sugerindo, ela ofertando, ela dando o primeiro passo. Pastor, eu queria tanto aquilo, eu queria uma libertação nessa área, uma casa, um bem, alguma coisa. Deu o primeiro passo. Deus é valor para você. Eu não estou falando aqui no aspecto financeiro, eu estou falando aqui no aspecto de valor, de importância. Deus era importante para ela, de tal forma que ela investiu, de tal forma que ela semeou. Ela falou assim: eu preciso trazer a glória de Deus para o meu interior. Porque tem pessoas que não vão ter uma vida abundante. Sabe por quê? Porque
porque Deus nunca foi valor para esta pessoa. Esta é a verdade. Não deu tempo de ler a Bíblia. Tudo bem, amanhã eu leio. Não deu tempo de fazer minha oração hoje, meu devocional. Depois eu faço, outro dia eu leio. Eu faço todo dia. O que é um dia não fazer? Hoje à noite tem culto. Lagoinha Carrão tem 2 cultos oficiais na semana. 2. Tem irmãos que não conseguem vir nenhum dos 2. Pastor, mas a glória de Deus é só na igreja? Não, irmãos. É que eu sei que se você não está aqui, com certeza você não está sendo glória de Deus no seu emprego, na sua casa, na sua faculdade, na rua. Você não está visitando um pobre. Você não está fazendo como a irmã faz, semeando, fazendo uma empresária que abdica de um tempo para mexer um caldeirão, para fazer sopa, para servir quem? Quem ela não conhece. Não precisa de glória, eu estou falando porque é a realidade. Nós precisamos aprender a viver de realidade. Eu não dou primeiro para ter. Aliás, eu não tenho primeiro para dar, eu dou para ter. Eu semeio para poder colher. Não tem como eu colher sem semear. Entende? Pegou? Pegar na chave. Eu quero ter uma vida abundante e próspera, sem colocar Deus como primazia, como prioridade. Eu não estou falando fazer coisas, hein, irmãos? Eu estou falando do coração. O que é prioridade? Tem gente que tem agenda para tudo na vida. Tudo tem tempo. Arruma uma agenda. Eu tenho uma festa, eu tenho um passeio, eu tenho uma praia, eu tenho um sítio, eu tenho uma viagem internacional, eu tenho por norte, eu vou para o sul, eu tenho um tempo para isso. Perguntas, tem tempo para Deus? Para ir para a igreja? Não, filha, não. Estou falando tempo para Deus. Qual que é o seu tempo para estar com Deus, fazer a vontade dEle? Quanto do seu tempo você fala assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui. Quanto? Ela abriu a casa dela, uma mulher rica, de posses, montou um quarto, mandou construir um quarto para o profeta. Sabe, meus irmãos, quando você abre a sua casa, por exemplo, para ter um GC, aleluia, sabe o que você está dizendo? O importante para mim é trazer mais de Deus para minha casa, que eu possa falar mais de Deus, que possa ser mais lido Bíblia dentro da minha casa, que eu e minha família possamos ter mais presença de Deus aqui. Eu estava escrevendo isso hoje e estava lembrando da minha infância. Eu não nasci num lar cristão, mas com em torno de 8 anos de idade, meus pais se converteram. Começou com a minha mãe, e depois de um tempo meu pai, e meu pai sempre foi muito radical. Eu não sou filho de militar, embora eu tenha sido militar, mas meu pai sempre foi muito radical. E meu pai tinha um som gradiente, que ele colocava uma fita cassete. A moçada depois me chama offline, eu te explico todos os detalhes, não vou explicar aqui o que é fita cassete. E eles colocavam aquele sonzinho, e meu pai comprou um microfonezinho pequenininho, que colocava no mic do gradiente. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falava, dava para minha irmã cantar, comprou um violão. Inclusive na igreja, quando eu estava querendo aprender, falaram assim: você achou esse violão na feira? Às vezes a gente não entende, as pessoas não conseguem ver o futuro. Meu pai estava semeando na minha vida. Convide a presença de Deus para sua casa, meus irmãos. Convide a presença de Deus para a sua família. Convide a presença de Deus para o seu trabalho. Pastor, mas eu tenho que ficar falando de Deus no meu trabalho. Se você não vai falar de Deus, você vai falar do quê? Cada um fala do que está cheio. A boca fala do que está cheio no coração. Eu tenho 2 times na empresa. Tenho em torno de 50 e quase 60 pessoas. Uma parte do time está em Indaiatuba. E teve uma festividade sexta-feira à tarde. E eu estava lá, eu tinha que estar lá presente.
comemorando, cantando, festejando, eu no canto ali, e alguns conversando comigo, e vi uma moça falando comigo, e ela conversando lá pelas tantas. O que eu vou falar, irmãos? De Deus. Eu posso falar de tecnologia. O Senhor prepara o momento. Eu não fui atrás. Veio, não sei o que, Roger, que eles me chamam de Roger lá, e é isso, Roger aquilo. E lá pelas tantas, ela falou assim, como que é a sua igreja? Você é pastor de uma igreja, né? Sim, Eu falei, Jesus, é agora. Engatei a segunda e foi. Resumo da história. Ele não está congregando, está meio distante. Era da Bola de Neve, querida. Conheci no final da tarde seu esposo, casal abençoado. E ela, Roger, agora eu vou te chamar até de pastor Roger. Não tem como você vir para Indaiatuba abrir uma lagoinha aqui? Eu falei assim, vamos orar, filho, vamos orar para Deus mandar uma lagoinha para Indaiatuba. Meus irmãos, nós precisamos ser Deus aonde a gente estiver. Cristãos são pequenos cristos. Aonde eu estou, eu sou igreja. Por quê? Porque eu reespelho, eu sou a representatividade de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Se o Espírito Santo de Deus está em mim, eu não posso emanar, eu não posso espelhar algo que não seja Deus. Mas a mulher chamou a presença de Deus. E ela investiu. Me chama muita atenção isso. Ela investiu. Primeiro. Não tinha um propósito. O profeta não pediu, mas ela investiu. E aí, Eliseu falou o seguinte. Vamos pegar aqui, versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu para o seu quarto e deitou. Detalhe, meus irmãos, o quarto era um quarto dos fundos? Não, era um quarto do lado. A Bíblia fala que era o quarto aonde? Em cima. De novo, Jesus, o tempo já foi, mas assim, o quarto no andar mais alto era mais nobre, era mais fresco, que lá não tinha ar-condicionado como temos aqui. Ela construiu uma escada para ele ter independência, para ele subir e entrar sem precisar sem incomodá-lo. Ela fez condições para que o Senhor chegasse. Ela não criou empecilhos. O que ela pudesse facilitar, ela fez. Vamos orar? Eu tenho que trabalhar no outro dia de manhã. Eu não vou poder ficar até as 9. Pastor, o culto acabou, deu 11h30. Outro dia fala assim, pastor, o culto está dando, até que é rápido, é 1h30, 1h40. Eu falei assim, gostaria tanto que o culto tivesse mais de 2 horas. Gostaria que o culto começasse às 9, qualquer hora eu vou fazer uma enquete na igreja. Porque os irmãos meio-dia já, às vezes a fome. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Liberdade, para que o Espírito Santo de Deus haja. Eu não crio barreiras, eu não crio empecilhos. Espírito Santo de Deus, age em mim, usa-me, molda-me conforme tu queres. Oração de Jesus, seja feita a tua vontade, não é a minha. Versículo 13. Versículo 12. Elias mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Você convida o Senhor e o Senhor vai falar para você: o que você quer? Um emprego novo, um aumento de salário? O que você quer? Que seu filho que está desviado volte para casa, está afastado? O que você quer? Um carro novo? É uma casa? Está desempregado e precisa de uma porta de emprego. O profeta está perguntando para ela: o que você quer? O Senhor está perguntando nesta manhã: o que você quer?
Qual é o seu sonho? E ela vem e responde para o profeta. Ela respondeu: estou bem entre a minha gente. Outra palavra, uma outra versão fala: eu estou bem aqui com a minha família. Ela estava bem financeiramente, ela estava bem, não tinha nada, ela não queria nada, porque a preocupação dela era receber alguma coisa. Ela fez tudo isso para que pudesse receber um presente. Qual que era o desejo dela? A presença de Deus. Que possamos ter temor e tremor, sede pela presença de Deus. Muitas das vezes a gente está aqui, Deus está falando, o Espírito Santo quer falar no seu coração, e sua mente está assim: eu saindo daqui, eu tenho que passar lá, comprar um franguinho, eu tenho que fazer, eu tenho uma visita, à tarde vai ser uma visita, fulano vai fazer aniversário hoje às 5 horas da tarde. A minha pergunta: você está aqui mesmo? Dá vontade de fazer assim, ó. Você está em casa? E ela não disse nada. Eu não preciso de nada. Sabe o que me traz ao coração aqui? Eu cheguei a escrever. Eu não fiz isto porque preciso. A mulher não fez isto porque ela precisa, mas porque ela poderia fazer. Pegou? Você não pegou, vou repetir. Ela não fez isso de chamar o profeta, de construir, porque ela precisava. Ela fez isto porque ela podia fazer. Quanto de nós, que Deus está falando com o meu coração e com o seu nesta manhã, o que eu e você podemos fazer? Isso não é para o ar, não é para o outro, é para mim. Deus está falando com você. Não é para o colega: Deus está falando com fulano que não veio aqui hoje. Ele não está aqui. Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. É para você. Diga, Lagoinha, diga: é para mim. Tudo que eu tenho, eu vou colocar nas mãos do Senhor. Lembra de Isaac? Quantos filhos ele tinha? Somente Isaac. O único filho. Que Deus queria saber como que estava o coração dele. O coração dele estava no filho ou estava em Deus? A mulher fez e montou tudo isso para o profeta. O que você quer? Eu não quero nada. Eu fiz isso porque eu poderia fazer, por isso que eu quis fazer. O que você puder fazer, faça. Não espere. Pastor, quando eu tiver 79 anos, aí talvez eu vou entrar no processo e fazer evangelismo, eu vou fazer. Faça. Eu não sei se eu chego até amanhã, se Deus vem me buscar amanhã, porque eu sei que eu estou aqui hoje. Enquanto eu estou aqui, eu vou fazer a boa porção que Deus me deu. Deus já me deu a oportunidade, a possibilidade de fazer, de semear, de cumprir, de falar, de pregar, de ser um cristão. E eu vou fazer isso com bens, com tempo, estando com saúde ou estando com enfermidade, na alegria ou na tristeza. É um casamento. Eliseu não ficou contente. E ele volta de novo. Mais tarde, versículo 14. Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer por essa mulher? Ele ficou encucado. O que poderíamos fazer por esta mulher? E aqui tem uma chave. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos. Seu marido é idoso. Um detalhe. Poderia ser apenas não quiseram ter. Mas na época,
A mulher que não tinha filhos, daria inclusive possibilidade do homem buscar outra mulher para que o nome dele se perpetuasse nas gerações. Olha o que essa mulher passou. Ela era rica, tinha tudo, mas não tinha filho. Então Eliseu mandou, versículo 15, chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse, ela não entrou no quarto, meus irmãos, ela só chegou na porta. Imagina a porta meio semi-aberta, meio de fresta. Ela só chegou na porta, e ela veio até a porta, e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Eu vou repetir, Lagoinha, você não está comigo aqui, você não está aqui. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um rebento, estará com um filho, você estará com o seu sonho, você estará com o seu desejo, você estará com o propósito meu da sua vida, nas suas mãos, nos seus braços. Acho que ele está com sono. Fica em pé, Lagoinha, fica em pé. Isso aqui eu vou, assim como o profeta falou, que eu vou falar nesta manhã. Você recebe se você tiver fé. Hoje é dia 12 de dezembro. Daqui a um ano, 12 de dezembro de 2022, você vai estar aqui nesta igreja testemunhando, confessando o que Deus fez na sua vida. Escreva hoje, tome posse da promessa e da profecia na sua vida, no nome de Jesus. Pode se sentar. Você que gosta, alguns meus falam, pastor, eu gosto quando você fala de chaves. Mais uma para você. Deus deu para ela o que ela sonhava. Ela tinha. Deus deu para ela o que ela não tinha. Ela era rica, ela tinha um monte de coisas. Mas ela tinha um filho? Não. Ela tinha como ter um filho? Não. Deus deu para ela. O que ela podia, ela fez e deu para Deus. Pegou? Se você faz o que você pode para o Senhor, independente de você querer, independente de ser não é uma troca, não é um trocadilho, não é um leilão. Ela não pediu nada, tanto que o profeta teve que chamar 2 vezes. E nas 2 vezes ele falou assim, eu não quero nada. Na segunda ele não pediu, perguntou para ela, daqui a 12 meses, daqui a 1 ano, neste mesmo período, você vai estar com um filho nas suas mãos. Quando ela semeou, quando ela fez o que podia, quando ela construiu aquilo, ela não sabia que ia acontecer isso, meus irmãos. Mas Deus presenteou-a. A chave está aqui. Quando você faz o que você pode, você recebe o que Deus quer para a sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas em nosso meio. Eu creio. Eu creio no nome de Jesus. O tempo já foi. Vou parar. Pode parar por aqui ou quer mais um pouquinho, irmãos? A palavra aqui mostra que ela já vivia há tanto tempo sem ter essa promessa. Ela já sonhou por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20, essa promessa. E não vai, será que o ano que vem, talvez tantos falaram para ela assim, você vai ter um filho ano que vem, daqui a 6 meses você engravida, não, calma, tenha paciência, e passa 1 década, e passa 2. Aconteceu que ela não acreditava mais. A mulher, no final do versículo 15, diz assim, não, meu Senhor,
não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela sabia que ele era homem de Deus, que a presença de Deus estava dele, mas ela tinha uma sacola tão longa, tão cheia, tão grande, que ela arrastava do passado, que ela não se desprendia dela, ao ponto dela falar: não iludas mais esta tua serva. Mais um para me iludir, para falar que eu vou ter um filho? Ou seja, tantos já falaram para ela. Eu não sei o que tem falado, tantos têm falado para você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que tem já colocado, não sei por onde você passou. Não sei se era ministério, se era outra religião, se era parente, se era seus pais. Eu não sei o que falaram para você, mas você arrasta uma mágoa ou algo que você no coração fala assim: não vai ser possível, é assim mesmo. Sabe aquele desenho antigo? Eu nasci assim, eu cresci assim. Uma novela, um filme, não sei, eu vou ser sempre assim. Síndrome de uma irmã, não vou nem falar o nome, porque se tiver alguma no nosso meio pode ficar preocupada. Tinha um desenho, lembrei do desenho, falava assim: ó Lip Hard, ó dia, ó azar, ó vida, ó céus. Ele nunca via coisa boa, por quê? Ele só lembrava do que ruim que ele já passou, de pessoas que profetizaram coisas ruins na sua vida. Como assim? Você vai cair. Empresas quebradas. Você quebrou a empresa e agora você não tem jeito, você não tem solução. Dissolveu, nunca mais você vai poder, nunca mais você vai conseguir. Ei! A última palavra é minha, diz o Senhor. Desprende, corta, arranca essa sacola de mágoa, de traumas. Deus quer fazer em você uma coisa nova. A gente está declarando: o ano 2022 será o ano da vitória, mas viva como um vitorioso hoje já. Nós vivemos pela fé. Desapega. Senhor, é Deus que está falando, não é o homem. Mas já aconteceu, já fizeram isso comigo. Enquanto você olhar para o que fizeram, você não consegue ver o que Deus vai fazer. Na verdade, Deus já fez. Sabe, meus irmãos, eu não sei, mas muitas das vezes, ou grande parte das vezes, a nossa vitória está depois das dificuldades, está depois do muro da guerra que nós vamos derrubar. Eu não sei porque é assim, mas nós ficamos receosos do problema. De novo, eu não vou não, não sei o que. E aí eu não olho para Deus, eu não atraio a presença de Deus, olho para os problemas e acontece o que? Eu não tomo posse do que Deus já me deu. Deus já tinha declarado a bênção, os anjos estavam trazendo. E por que demorou tanto tempo? Porque os anjos estavam nas regiões celestiais, nas entrelinhas, nas atmosferas, guerreando. A bênção já veio, Deus já decretou. Efésios fala que a bênção já veio para mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A bênção nasce no espiritual. Deus já fez isso, Ele já decretou, já declarou. Você e eu vamos tomar posse quando nós vivermos espiritualmente. É pela fé. Você vai viver o inesperado de Deus, eu creio. Eu creio. Sabe? Eu quando eu era mais jovem, até escrevi aqui, quando eu era mais jovem, eu era infantil. Fui forte para mim. Eu tinha uma inocência. Sabe qual era a minha inocência? Quando eu converti, eu me encantava com algo profético. Eu sempre fui
presente de viver o pentecostal, viver o mover de Deus, e graças a Deus por isso. Mas teve um período que eu tomava decisões com base no profético. Eu não buscava a Bíblia, eu não buscava a palavra de Deus. E aí eu caminhava. Tinha um irmãozinho lá, o irmãozinho ele é bom da revelação, eu ia lá, pegava a fila, sempre tem fila, ora por mim, irmão. O que ele falava era a minha regra de conduta. Não sei porque eu estou falando isso, mas deixa eu dizer para você uma coisa. Muitas das vezes eu falava assim, você quer oração por alguma área? Por causa disso, estou assim, taçado, coisa do mal passado, e vinha aquela palavra, não, faça assim, tal. Hoje eu entendo, eu quero dizer uma coisa para você, o diabo ouve, sabia? Muitas das vezes você recebe e você não busca a confirmação da profecia na palavra, que é a profecia verdadeira. E o diabo ouve, o diabo atua, e aí acaba que nós perdemos o que Deus tem para nós. Há muitas coisas que eu e você devemos e precisamos fazer por sermos filhos de Deus. Eu não preciso esperar um sinal. Eu não senti, pastor. Obedecer, por exemplo, eu preciso... Não, eu não senti para obedecer, eu tenho que obedecer. Eu não preciso sentir, o farol está vermelho. Eu não senti de parar. Aí você passa, aí vem uma carreta, passa por cima. Pastor, você está dramático hoje. É grave. É grave, meus irmãos. Nós precisamos depender e aprender a depender de Deus, da palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. E o quanto que nós dedicamos à palavra? Quantos aqui, não precisa levantar suas mãos, já leram pelo menos uma vez inteira a palavra do Senhor? Eu e você não precisamos de um sinal, nós precisamos ter visão. Você não pegou. Eu e você não precisamos de sinal, nós precisamos ter a visão. Essa mulher tinha visão, sensibilidade, visão do alto. Eu preciso de Deus, eu preciso mais de Deus. O que eu faço estrategicamente? Vou atrair o homem de Deus. Quer uma refeição? Ele já veio. Ele sempre começou a passar ali. Vou fazer um lugar para ele ter presença, e fez, para que a glória de Deus estivesse ali. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser ousados. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Ousadia. Tinha um homem, Pedro está no barco pescando com os discípulos. Está comigo? E aí ele está no barco, está pescando. E lá pelas tantas, ele ouve uma voz. Será que é a voz do mestre? Será que é Jesus? E ele pergunta. Ele sobe no barco e pergunta: és tu? Ele só falou isso. Como que ele falou? Não vai lá, alguém, pelo amor, alguém. Se és tu, Senhor, me chama para estar contigo, para estar contigo. Ele podia estar falando: és tu? Sou eu. Que bom. Não, meus irmãos, tinham outros discípulos, só ele fez isso. Ele foi ousado. Se és tu, me chama para estar contigo. Peraí, como que ele vai estar com ele? É a água tudo em volta. Visão do alto. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos aqui, meus irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos de pessoas normais. Nós não vivemos pelo que nós vemos. E ele, olhando naturalmente, é impossível. Está lá o barco balançando, ele vendo aquilo.
Se és tu, me chama. E Jesus falou, vem. Jesus falou, vem. Ele, opa, é agora, e saiu andando no mar, meus irmãos. Isso é visão, isso é ousadia. Outros poderiam tê-lo feito, mas só ele fez, só Pedro fez, porque ele era ousado. E ele viveu a fé e foi caminhando. E foi até Jesus, caminhou sobre as águas. Será que o seu problema é difícil? Será que é mais fácil caminhar pelas águas? A sua empresa, o seu trabalho, o seu relacionamento conjugal que está em deterioração? Versículo 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo e disse: por volta desta época você vai ter um bebê. Chega uma hora na vida que eu e você precisamos parar de olhar para trás. Eu já falei algumas vezes isso. Parar de se ressentir, parar com as mágoas. Recomece. Deus tem algo novo para você. Queria te convidar a ficar em pé. Recomece a sua vida. Você achou que era o seu fim? No seu trabalho, na sua empresa, no seu relacionamento. Eu me lembro de Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão. Eles estavam acorrentados e também com os pés presos. Vou pegar minha esposa aqui para fazer, ó. Passou por aqui, dançou. Eu imagino, eles não... Fica de costas, querida. Eu imagino eles acorrentados assim. E Paulo e Silas estavam presos. Por volta de que hora? Vamos ler Bíblia, meus irmãos. Por volta da meia-noite. Imagina 11h40. Imagina 11h50. Paulo e Silas estavam lá e começaram a fazer o quê? A louvar. A louvar. Dá o tom aí, meu querido. Porque ele posso crer no amanhã. E ele continua acorrentado. Eu não sei se acabou. Eu não sei se é minha última noite. Eu estou preso. Eu estou acorrentado. Mas eu tenho temor? Não, temor não há. Por quê? Mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Jesus está vivo. E as correntes quebraram. As cadeias se abriram e todos foram soltos. Ele não olhou para a situação, ele não olhou para o momento, ele não olhou para as cadeias, ele não olhou para as correntes, ele não olhou para trás, ele olhou para o Senhor, ele olhou para Deus e chamou a Deus. Deus é especialista em transformar maldição em bênçãos, pessoas presas em pessoas libertas, cura em saúde, casamento destroçado em um cordão de 3 dobras que não se quebra, um casamento bendito do Senhor. Aleluia. Uma família que está ainda por ser construída, uma mãe que gera filhos, uma mãe que consegue viver. Essa história continua e tem outros percalços, mas ela continua sendo uma mulher que olha para Deus e continua tomando posse de bênçãos e libertações que só Deus pode dar.